Boa tarde! Voltamos com a nossa série de indicadores econômicos. Na semana passada que eu não fiz o vídeo por uma boa causa, igual eu expliquei pra vocês, mas essa semana não vamos falhar. Então vamos lá. Essa semana, na nossa série, nós vamos falar sobre a oferta de empregos JOLTS. Esse é um indicador que sai lá nos Estados Unidos mensalmente, tá? É um informe mensal. Ele costuma sair na primeira, segunda semana do mês aí, trata do dado dos últimos 30 dias, ok? Na sua tradução literal, JOLTS é pesquisa de ofertas de empregos e desligamentos de funcionários lá dos Estados Unidos, obviamente. É uma pesquisa que é feita em mais de 16 mil empresas dos Estados Unidos, de mais de 50 distritos por lá, então ela é bem pulverizada. Para empregadores de vários setores. Então nós estamos falando da construção civil, do varejo, da educação, do setor financeiro, vários setores, tá? Com exceção do agrícola. Então abrange aí praticamente toda a economia americana, com exceção do setor agrícola, ok? E aí o que ela vê? Ela é feita pelo Departamento de Trabalho do The Bureau of Labor Statistics e eles apuram nesses empregadores, quantas vagas de emprego essas empresas têm em aberto que estão sendo ativamente procuradas aí por funcionários para preenchê-las. Ou seja, você manda uma pesquisa para a empresa e a empresa precisa responder assim: olha, eu tenho, vamos supor, 10 vagas de empregos abertas aqui, mas eu estou tentando preencher 5. Porque as outras 5 elas estão em aberto, mas por enquanto eu não vou preenchê-las. Pronto. Essas 5 que a empresa está tentando preencher, tá fazendo processo seletivo, fazendo entrevistas com as pessoas, eles estão ativamente tentando preencher essas vagas. Esse número entra na conta do JOLTS, tá? Ele é um indicador que não tende a fazer preço no mercado quando sai, porque ele precisa de outros indicadores acessórios de emprego lá dos Estados Unidos para uma interpretação mais coerente. Por exemplo, no vídeo de payroll que eu expliquei para vocês aqui, que traz taxa de desemprego, vagas de empregos preenchidas lá nos Estados Unidos, quando você pega essas informações e casa com as informações que estão em aberto, por exemplo, o JOLTS traz pra gente que as vagas em aberto que as empresas estão tentando preencher têm subido muito, tem subido bastante, mas as vagas preenchidas, por exemplo, que o payroll mostra pra gente, tem caído. O que isso significa? Significa que tem emprego, mas as pessoas, por alguma razão, não estão conseguindo preencher essas vagas. No pós-pandemia, as pessoas não conseguiam preencher essas vagas por algumas razões, porque isso aconteceu, essa divergência aconteceu. Pode ter sido, por exemplo, porque eles estavam recebendo um cheque do governo para poder ficar em casa e aí não precisavam de fato trabalhar para ter o emprego. Pode ser, por exemplo, porque as crianças estavam dentro de casa e aí você não tem onde deixar, porque as escolas estavam fechadas e aí você também não consegue arrumar um emprego. E por aí vai, N fatores. Então o JOLTS, por si só, ele não costuma ele sozinho fazer preço no mercado, não no mercado atual. Porém, combinado com outros fatores, com outros dados de empregos dos Estados Unidos, quando você combina essas informações, você consegue ter um retrato fiel de como que tá a economia dos Estados Unidos. Vamos lá. Quando as vagas que estão sendo que as empresas estão tentando preencher de emprego, elas crescem, significa que você tem uma economia americana aquecida. O que é bom para a economia americana e o que pode ser ruim para a inflação, dependendo do cenário macroeconômico da economia de lá e da economia do mundo, obviamente. E o contrário também é verdade. Então, assim, se as vagas de empregos abertas, né, ativamente abertas, que a gente chama, né, estão caindo, significa que está tendo um desaquecimento da economia americana, e isso não é bom para a economia americana, mas é bom para a inflação, de repente. Então isso precisa ser ponderado a depender do cenário, ok? Mas esse é mais um indicador, lembrando que, sim, o Banco Central americano, ele acompanha muito de perto todos os indicadores de empregos, de trabalho lá nos Estados Unidos para balizar sua política econômica, né? Afinal de contas, se você está com a inflação alta, que é o cenário atual dos Estados Unidos, você está com a inflação alta e os empregos estão muito aquecidos, você tem muita empresa contratando, você tem muita vaga preenchida, a taxa de desemprego está baixa, por exemplo, o ganho médio por hora trabalhada está alto, ou seja, as pessoas estão ganhando, isso significa impacto na inflação. Então, para o cenário atual, não é bom. Foi o que aconteceu com os dados que saíram essa semana, aliás, semana passada, né? Então isso tudo precisa ser avaliado. Uma curiosidade sobre esse indicador aqui, que nada tem a ver com o mercado.
é que o governo americano, junto, obviamente, de outras informações, faz uso das ofertas de emprego de outros para balizar programas de capacitação governamental, de educação e capacitação governamental. Porque, por exemplo, se numa região em específico dos Estados Unidos você tem muitas vagas abertas, certo? Que o JOLTS te mostra isso, empresas tentando contratar, mas elas não conseguem contratar, o governo vai pegar essa região, vai entender se é, por exemplo, a falta de contratação, a dificuldade que as empresas estão tendo de contratar, se está relacionado, por exemplo, a uma falta de capacitação, algum conhecimento em específico que as pessoas não tenham. E aí ele pode trazer algum programa governamental para suprir aquilo ali. Então, este é um dado aí que é acompanhado pelo governo a título de balizar seu programa de capacitação governamental para a população americana. Certo? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que na próxima vez, mês que vem, quando sair vagas de emprego de outros, vocês lembrem desse conteúdo. Beijo!